Olá, estamos mais uma vez no ar com o programa Direito à Palavra. Programa desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia da PUC São Paulo. Esse programa, como vocês já sabem, vai ao ar semanalmente e traz convidados profissionais da área dos distúrbios da comunicação. Nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Valéria Goff. Ela é formada pelo curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP, com mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e tem pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP. É coordenadora da equipe de fonoaudiologia do Grupo de Implante Coclear, do HC, do Hospital das Clínicas, e da Faculdade de Medicina da USP. É apaixonada pela fonoaudiologia e pela área que atua. Temos muito prazer em tê-la com a gente no nosso programa. Obrigada, Lila. É realmente um prazer, uma honra. É uma experiência muito especial estar aqui com vocês hoje. Obrigadíssima pelo convite. Nós é que te agradecemos. Valéria, queria que você falasse e inicialmente explicasse o que é o implante coclear. O implante coclear, Lila, eu acho que é uma das maravilhas da tecnologia, né, que veio para poder oferecer a oportunidade de ouvir às pessoas que têm uma surdez profunda ou severa profunda bilateral. Ele funciona com uma unidade interna e uma unidade externa. Então, o médico otorrinolaringologista faz a implantação dessa unidade interna, que vai estimular com corrente elétrica as fibras do nervo auditivo para levar som para o cérebro, mas é necessária uma unidade externa, que é o processador de fala, para captar os sons do meio externo, codificá-los e enviá-los para essa unidade interna. Então, acho que a ideia das pessoas quando se fala de uma cirurgia que devolve a audição, definitivamente, mas ela não é ainda toda escondida, né? O implante coclear supõe o uso de um equipamento externo e que ainda é um pouco maior do que as próteses auditivas, do que os aparelhos convencionais. Você trouxe o implante coclear? Trouxe você podia o implante, mostrar? Lógico. A gente tem aqui uma unidade interna. Quer dizer, essa parte, ela é feita através de uma cirurgia e é colocado dentro do ouvido. Isso mesmo. Do paciente, então, assim, da pessoa que tem uma perda de audição profunda. Perfeito. A ideia é de que esta antena, e este é o chip, é o coração da tecnologia do implante coclear, eles vão embaixo da pele aqui no osso temporal. E os eletrodos, que são esta cadeia aqui, são os que serão inseridos na cóclea, por isso implante coclear, porque ele entra na cóclea tentando substituir a função das células sensoriais, que são as que realmente enviam as informações para o nervo para que possamos escutar, mas é só essa partezinha que vai dentro da cóclea. Toda essa parte está aqui embaixo da pele mesmo, né, na cabeça. Por quê? Porque esta parte, que é o receptor e a antena receptora, eles funcionam, ele é inerte, ele não funciona se não houver uma unidade externa. Então, a unidade externa é o processador de fala, que tem microfones e vai codificar a informação captada pelo microfone. Essa informação codificada passa pelo fio e esta antena externa, ela está absolutamente acoplada à antena interna por meio de um ímã. Não é o ímã que nos faz escutar, na realidade o ímã permite este acoplamento perfeito entre as duas antenas, tendo a pele aqui no meio, né? E a antena externa vai enviar para a antena interna por radiofrequência as informações codificadas no processador de fala. Então essas informações passam pelas antenas para a unidade interna, a antena interna vai passar para o chip e o chip vai distribuir lá para a cóclea essas informações codificadas aqui. Tá, deixa eu te perguntar, o chip, ele fica dentro da cóclea, eu acho que a gente teria... O chip está aqui embaixo do osso temporal, mas o eletrodo está dentro, dentro da cóclea e a cóclea
é um órgão que está dentro do ouvido interno. Eu acho que é isso que é importante então, a gente cóclea frisar. É a nossa, chama-se cóclea porque é um caracolzinho mesmo, enrolado, e a cóclea é onde estão essas células que a gente precisa para captar o som e justamente estimular o nervo auditivo. E que em 90% das perdas auditivas severas a profundas, a lesão, a alteração, o impedimento de se escutar está nessas células. Por isso que o implante coclear tenta, né, substituir a função dessas células, né, para podermos enviar informações para o nervo e do nervo para o cérebro, o córtex, que é onde a gente efetivamente vai não só escutar, mas dar sentido ao que escutamos, né? É muito importante que a gente entenda que tudo isso, né, por maior que pareça, substitui só a função da cóclea, que é a primeira estação do nosso sistema auditivo, né? É o primeiro órgãozinho, quer dizer, na realidade é o órgão periférico, é uma das partes dessa primeira estação. O implante coclear não substitui toda a audição, porque a audição supõe vários outros estágios, né? Para se discriminar o som, para se reconhecer o som, compreender o que está sendo dito e definitivamente fazer uso e dar sentido ao que se escuta. Eu costumo dizer para os pais e para as pessoas que querem fazer o implante, que não basta escutar, né? Eu posso escutar um barulho de uma porta, mas o legal Você é saber saber que tem alguém atrás esperando que eu abra, né? Assim, quem chegou, né? Só escutar não faz muito sentido. Né? Vira um ruído, né? E vira um ruído. Então, o implante permite que as pessoas com uma surdez severa profunda bilateral escutem, mas existe toda essa necessidade de dar sentido ao som, que daí é o papel do fonoaudiólogo também, né? Da parte da reabilitação e da família, sem dúvida. Tá certo. Então, você está contando para a gente que colocar só o implante, fazer a cirurgia e usar o implante, só isso não garante o desenvolvimento de linguagem e de audição da pessoa, do usuário do implante coclear. Exatamente. Né? Fazer uso, eu digo que é uma equipe, né? Então, em que o cirurgião, a gente precisa do cirurgião para ele colocar corretamente, né? O implante e podendo aproveitarmos todos os eletrodos e tudo no local certo. O audiologista que programa esta codificação e esse processador de fala que esteja adequado. Mas sem a reabilitação, sem a parte do fonoaudiólogo encarregado da reabilitação, o resultado realmente não é alcançado, porque a pessoa vai ouvir, mas não necessariamente vai dar sentido àquilo que está escutando. Então, vamos pensar o seguinte, o implante ele é indicado para casos de perdas severas e profundas, né? E para todas as idades, para algumas idades e para todos os casos, né? Quem são as pessoas, os prováveis candidatos ao uso do implante coclear? A gente sabe que o implante, acho que tem implante nos últimos 20 anos, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos. Mais ou menos 20 anos. No Brasil, há 20 anos. No mundo, ele nasceu, o implante coclear no fim da década de 60, mas era um implante coclear monocanal. O multicanal nasceu na Universidade de Melbourne, na Austrália, e daí surgiu a primeira fábrica de implante coclear, que hoje é a Cochlear, mas existem outras fábricas. Mas ele surgiu mais ou menos na década de 70 e o primeiro paciente implantado foi em 1978, ou seja, há 40 anos. Mas ele chegou no Brasil na década de 80, 90. De 90, isso. 1990, foi o Dr. Orozingo que trouxe. Que realmente começou o implante coclear multicanal no centrinho de Bauru. Certo. Exatamente. Então, hoje a gente vê uma diferença muito grande na reabilitação do bebê ou da criança pequena, usuário de implante
comparada com aquela de 30 anos atrás que não usava implante e que necessitava de um trabalho intensivo de reabilitação, aquelas que tinham perda profunda, que usavam aparelho de amplificação sonora individual, né, que usavam a prótese auditiva. Agora, hoje a gente sabe que existe uma diferença muito grande. Mas eu quero voltar à pergunta, para que casos, né? Quais são as crianças ou os adultos que é indicado o uso do implante coclear? Acho que esse é um dado importante. Adorei a pergunta, porque realmente candidatos seriam todas as pessoas que têm uma surdez severa profunda bilateral. A indicação do implante não é para todas as pessoas que têm surdez severa profunda bilateral, justamente por 2 fatores muito importantes. Primeiro, a gente precisa garantir que a pessoa use uma prótese auditiva convencional. E só se terão indicação do implante coclear aquelas pessoas, sejam crianças ou adultos ou idosos, que com a prótese auditiva o resultado é inferior ao esperado com uma cirurgia, né? Então, mesmo que a gente tenha um audiograma mostrando uma surdez às vezes profunda, em que a gente diz só flechinhas, né? Não tem audição dentro dos limites do audiômetro e tudo mais, o teste com a prótese auditiva convencional é imprescindível, não dá para indicar um implante sem esse teste prévio. Por quê? Porque o implante, primeiro, ele não é som, ele é um som codificado. Então, o que a pessoa vai escutar é bastante limitado, é muito legal, né? Para quem precisa dele, mas ele é bastante limitado, é um som sintetizado. Como eu disse, codificado, e nessa codificação ele é modificado. Então, matematicamente é fácil da gente imaginar que essas células ciliadas que eu falei para vocês, células sensoriais, que estimulam o nervo, a gente tem mais ou menos de 20 a 30 mil. Uma pessoa com uma surdez severa profunda provavelmente tem um número reduzido de células, mas ainda serão 5 mil que sejam, né? No implante coclear, dependendo da marca, a gente tem 12 eletrodos, 16 eletrodos, 20 ou 22 eletrodos. Dá para imaginar que 22 eletrodos ou 12 não fazem a mesma coisa do que 1000 células que sejam, certo? Então, enquanto houver células, a gente tem que ter certeza que a gente não vai aproveitá-las. Aproveitá-las com uma amplificação convencional. Então, põe o aparelhinho de audição, amplifica e a gente observa o que essa pessoa consegue ganhar, consegue ter de benefício com essa prótese. Se este benefício for inferior ao que é esperado, ao que hoje os pacientes com a mesma perda têm com o implante coclear, se for inferior, justifica-se uma cirurgia, o risco e o ouvir um som codificado. Mas se o resultado com a prótese for superior ao que eu posso prometer com o implante, não se justifica o gasto, a cirurgia, o risco e o risco de não dar certo. As pessoas, graças a Deus, o risco de não dar certo é muito pequeno, mas a gente tem que levar em consideração a partir do momento que a gente tem um certo benefício com a prótese. Será que vale a pena eu correr o risco de perder este resíduo, de perder este benefício para alguma coisa incerta e que às vezes eu não posso prometer mais? É quase criminoso e antiético, né? Então, por isso que a avaliação pré-implante coclear é tão importante e o fonoaudiólogo está inserido diretamente nessa avaliação, não só num bom diagnóstico da perda, numa boa amplificação e escolha da melhor aparelho convencional, da melhor prótese auditiva possível para esse caso, de uma boa reabilitação prévia, para garantirmos que os testes de recepção e de percepção de fala e de benefício dessa prótese sejam confiáveis para poder ser feita uma indicação correta do implante coclear. E não só a resposta dessa avaliação pré-implante coclear deve ser de se o indivíduo precisa ou não do implante, quanto a segunda resposta para o cirurgião é de qual orelha ou quais orelhas. É necessária ou está indicada
a cirurgia para ambos os lados ou de um lado. E qual lado? O melhor lado ou o pior lado? Então, todo o processo de avaliação será, do ponto de vista audiológico, voltado para dar essas duas respostas, tanto para a família, para o paciente, quanto para o cirurgião, né? Agora, a fonoaudióloga que atende a criança na reabilitação, né? De imediato, para ela saber se o caso se ele é candidato para indicar para um centro onde se faz o implante. Hoje a gente sabe que o implante está sendo realizado no Brasil todo. Graças a Deus, graças ao SUS. Isso. Né? Hoje a gente sabe disso. E para a fonoaudióloga é importante saber, primeiro, se a perda é severa e profunda, né? E se não está fazendo bom uso do aparelho de amplificação sonora em termos de desenvolvimento de linguagem. Exatamente. E aí eu só quero refrasear a sua colocação de que não é fazer um bom uso. Às vezes a criança não está evoluindo bem com a prótese convencional, mas precisa ver se ela está usando, se essa família é uma família que, né, que está investindo na reabilitação, na estimulação, se está fazendo essa casa um ambiente realmente estimulador. Eu acho que nenhum fonoaudiólogo quer que as mães sejam fonoaudiólogos em casa, mas que sim sejam boas mães, que sejam boas mães no seu papel de estimuladora. E se essa criança está usando, ou se a mãe tira porque tem dó dele, porque ele se cansa, ou se a mãe tira porque vai brincar, então melhor tirar para não perder. Cada minuto que essa criança deixa de usar a prótese convencional vai fazer diferença no resultado, né? Então, toda criança com surdez severa profunda, bilateral, que não esteja evoluindo bem, com um bom uso da prótese, com uma mãe estimuladora e com uma reabilitação dirigida ao desenvolvimento da linguagem, com certeza tem que ser assim, encaminhada para uma avaliação. O grupo de implante pode considerá-la candidata neste momento ou pode querer acompanhá-la para realmente ver se existe eventualmente uma outra prótese que possa ajudá-la mais, porque às vezes é a prótese da avó, né, que morreu e ela herdou e a prótese está mal indicada, X. Mas o processo de avaliação, sem dúvida, é indicado nesses casos. Valéria, e a faixa etária? Para quais faixas etárias? O implante ele pode ser feito desde meses, lógico que existe uma faixa etária segura para cirurgia, para anestesia, a equipe precisa estar realmente preparada para fazer uma cirurgia num bebê, mas a gente tem indicações de implante desde bebês de 8, 9 meses até adultos e idosos, né? Agora, o foco da avaliação, um bebê pode ser encaminhado para avaliação logo ao diagnóstico, quando ela já está, ou às vezes chega sem nem ainda ter iniciado o processo de adaptação de prótese auditiva. Mas essa adaptação, a equipe de implante vai acompanhar junto com a reabilitadora, o profissional responsável pela reabilitação e inclusive a adaptação. E a gente sabe como é difícil o diagnóstico realmente de uma surdez severa profunda em um bebê. Né? Quando é profunda, é mais fácil a gente entender ou observar que ela não tem respostas a sons, nem a sons ambientais ou a sons de fala. Na realidade, o objetivo é que ela escute sons de fala e não só escute como alguns sons, mas todos os sons. Né? Então, às vezes a família fica em dúvida se tem indicação, se precisa do implante. Às vezes as famílias têm resistência, uma cirurgia, um aparelho grande, uma antena na cabeça, realmente, né? Precisa ser uma indicação muito criteriosa. E eles às vezes acham que a criança escuta, porque ela escuta música, porque ela dança quando ouve a música, ou quando é chamada, mas ela se chama Sara. E Sara, a gente sabe que tem uma energia acústica muito grande, né? As vogais, sobretudo o A. E se você tem uma audição até 1000 Hz só, de 50 decibéis, você consegue escutar a presença desse som. Agora, se ela chamasse Fifi, quem sabe ela não responderia ao nome, né? Nem a 1 metro de distância, se ela não tem pelo menos 45, 50 decibéis até 3000 Hz. Então, a ideia do processo de avaliação é saber exatamente isso.
quanto a pessoa escuta, qual é o acesso que ela tem aos sons de fala, qual é o benefício e qual é o reconhecimento de fala que ela tem com esse acesso de ambos os lados, né? Separadamente, porque eu preciso, como eu falei, responder ao cirurgião e à família se tem indicação do implante e de qual lado. Essa avaliação, logicamente, ela supõe provas diferentes, testes diferentes numa criança, com uma surdez antes de aquisição da linguagem, ou até numa criança ou num adulto que adquire uma perda auditiva, né? Quer dizer, o implante também é indicado para adultos e para idosos que adquiriram uma perda. Sem dúvida, sem dúvida. Essa perda, com certeza, de novo, precisa ser severa, profunda, precisa de um uso efetivo de uma boa prótese para podermos fazer a avaliação e comparar o que ela consegue ganhar com a prótese auditiva e comparar com os resultados dos já implantados até hoje. Então, sem dúvida, é norteador desse processo de avaliação o que eu posso prometer com o paciente. Então, eu preciso estar muito bem ciente dos resultados que se tem com cada faixa etária, com cada etiologia, porque os resultados dependem da causa da surdez, né? Então, tem causas de surdez que são, digamos, que têm um prognóstico e um resultado com implante melhor, outras que são mais complicadas, inclusive do ponto de vista cirúrgico, para a própria inserção dos eletrodos, ela é mais complicada, então o que se pode prometer ou esperar com o implante não é igual a uma cirurgia lisa, então essa é mais ainda uma hora de que a gente tem que comparar o que ele já tem com a prótese, é de verdade pior do que eu posso prometer nesta circunstância cirúrgica e desta anatomia desta cóclea, né, e deste nervo auditivo. Então, os resultados hoje, com todas essas populações, precisam ser muito bem conhecidos para que a gente possa comparar e até prometer um resultado. Então, Valéria, vamos pensar o seguinte, após a realização do implante, então nós temos aquela criança que fez o implante, né? Qual é o processo? O que se faz depois dela estar implantada? Né? Me fala um pouquinho do mapeamento, me fala da ativação. As pessoas têm essa imagem de que faz a cirurgia e acabou. Vai para casa, então tem muita gente que se muda para São Paulo, vem de longe. Essa semana recebi uma família da Bolívia que veio por 10 dias para fazer a cirurgia e ir embora, né? Não é assim. A ideia é que realmente a cirurgia é uma parte do processo de colocação, mas após a cirurgia é necessário esperar-se um tempo, 3, 4 semanas, para a regressão do edema, o processo de cicatrização, para daí então ligar-se o aparelho e que a gente chama de ativação. Então, colocar o aparelho, programar esse aparelho para que a corrente elétrica que será enviada para esse nervo seja exatamente o que aquela pessoa precisa, naquela região da cóclea, em cada região da cóclea, isso também é um processo. Então, não adianta só ligar neste primeiro momento, primeiro porque muito pouca gente aguenta uma energia, digamos, definitiva ou que vai ser o ideal para ela. A gente vai, não digo ligando aos poucos, a gente vai ligar todos os eletrodos de cara, todos os que foram inseridos na cóclea, e o cirurgião vai nos dar essa informação e o raio-x pós-operatório também. E eu vou aumentando no primeiro dia até a pessoa não aguentar, mas que seja confortável, que seja gostoso. Eu prefiro ligar baixinho e que seja gostoso, agradável, do que ligar no fortão e a pessoa não consegue nem usar. Eu costumo fazer uma analogia de quando a gente está dormindo e alguém abre a cortina e o sol vem direto no olho, assim, apaga, 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 fecha a cortina, que a gente não aguenta. Então precisa ir abrindo aos pouquinhos esta audição, né? E este processo implica em geralmente 4 a 6 retornos durante o primeiro ano, né, para que a gente vá... Mensais ou bimensais? Mensais ou bimensais, e aí chegando
a um mapa de que realmente essa pessoa está ouvindo nos limiares auditivos desejados, até 6, 8 mil Hz em 25 decibéis, mais ou menos. A gente vai fazendo a programação, audiometria, testes de percepção de fala. Nosso tempo está acabando, nós temos 1 minuto. E eu queria te perguntar o seguinte, durante esse processo de ativação, né, a criança ou o adulto, ele já está em processo de reabilitação. Com certeza. Né? Então, às vezes antes da cirurgia e depois da cirurgia, a reabilitação está como parceira da programação, né, nos dando informações sobre a evolução do que está faltando na programação do processador de fala para atingirmos não só a audibilidade, né, esse limiar auditivo em 25 decibéis ou 30, dependendo da marca, com qualidade, né? E às vezes a qualidade não é muito mensurável em testes, mas a reabilitação dá essa informação para a gente chegar nessa programação ideal aí, vamos dizer. Muito obrigada, Valéria, foi muito importante. Obrigada, trouxe contribuições excelentes e eu quero agradecer a sua presença e dizer a vocês que nós estaremos de volta na próxima semana com o programa Direito à Palavra.